discernindo as tempestades. Porque você vai perceber uma coisa, tem até uma música que fala, né? O Senhor na tempestade, não é? Na tempestade está. Só que nós precisamos entender que existem tempestades que o Senhor não está. Existem tempestades que não são criadas por Deus. E nós vamos distinguir isso e discernir isso. Porque às vezes a gente está cantando na tempestade tu estás, né? E muitas das vezes naquela tempestade em que estamos vivenciando, o que está nela não é o Senhor. Ô bispo, e como discernir isso? Nós vamos falar hoje no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. E o tema ele já diz aqui no título: a tempestade é neutralizada por Jesus. A tempestade, em outras traduções, é repreendida por Jesus. Diga a glória a Deus. Ora, se é Deus, você acha que Jesus ia repreender algo que Deus havia mandado? Claro que não. Então, nesse momento você já começa a observar que aquela tempestade que estava vindo sobre eles estavam num propósito, eles estavam num objetivo, eles estavam numa direção, mas houve uma tempestade. Preste atenção, vamos seguir com a palavra e veja o que Deus quer falar hoje. Vamos lá. Versículo 22 diz assim: e aconteceu que em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: passemos para a outra margem do lago. Passemos. Gente, presta atenção. Eles estavam saindo de um ponto e indo para outro ponto. Quem crê que esse ano existem lugares que o Senhor está tirando você e colocando você em outros lugares aqui? Glória a Deus. Por quê? Porque nós estamos numa caminhada, queridos. Deus não quer que nós venhamos estar parados. Só que muitas das vezes, para sairmos de um ponto e irmos para um outro ponto, parece algo tão simples. Tão simples. Mas no mundo espiritual há um empecilho, há um impedimento, e nós vamos ver isso. Preste atenção, vamos lá. Enquanto navegavam, ele adormeceu e abateu-se sobre o lago uma grande tempestade, com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam risco de naufragar. Fala assim: corriam risco de afundar. Preste atenção, queridos. Jesus estava no barco, sim ou não? O cenário era um cenário de tempestade. Essa tempestade, você vai observar que não foi Deus que enviou, mas foi o próprio inferno. Ou seja, preste atenção nisso, por favor. Eles estavam em uma caminhada, eles estavam em um propósito. Só que nós temos dois posicionamentos para entregar para a igreja hoje, pelo fato de nós aprendermos a discernir. Lá no livro de Jonas você vai observar que da mesma forma Jonas estava no barco dormindo como Jesus. E de repente veio uma tempestade. Agora essa foi criada por quem? Por Deus. Quem está comigo aí, dá glória a Deus. Só que você vai ver que as duas tempestades, tanto essa em que Jesus estava, né, e o próprio mal veio para tentar impedir que eles chegassem do outro lado. Você vai perceber que esta outra tempestade de Jonas, também Jonas estava no barco, estava dormindo, deitado, e de repente veio aquela tempestade. Preste atenção nisso. Ao ponto de que se entendia que Jonas estava fugindo. Coloca isso. Preste atenção nisso. Jonas estava fugindo de uma direção que Deus havia dado. Preste atenção. Da mesma forma, nós observamos que nessa próxima tempestade que falamos, em que Jesus estava no barco, havia algo impedindo, tentando impedir para que a vontade de Deus fosse feita. Então nós estamos falando aqui de duas situações aonde a vontade de Deus precisava ser feita. Glória a Deus. Jonas, na teimosia do seu coração, né, fugindo da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é para que ele fosse para Nínive, e ele estava indo para onde? Para Tarsis, e o Senhor sopra naquele momento um vento sobre aquele ambiente, aquele lugar, o mar, e estava também a ponto de afundar aquele barco. Jonas estava dormindo como Jesus também. Preste atenção nisso, ao ponto de que aquela tempestade foi criada por Deus. Glória a Deus. Ponto. As duas tempestades estavam focadas na vontade de quem?
de Deus. Amém? Glória a Deus. Uma era Jonas fugindo da vontade de Deus, e outra era Jesus junto com os discípulos, indo para um lugar que era a vontade de Deus que eles chegassem, naquele lugar onde nós iremos ver a libertação que houve sobre aquele jovem, aquele homem que estava endemoniado. Preste atenção nisso. A vontade de Deus era que eles saíssem de um ponto e chegassem em outro ponto, mas houve uma tempestade, e essa tempestade não era quem? Não era Deus. E eu quero que você foque nisso, queridos. Preste atenção, vamos continuar. Lucas 8, 23, vamos lá. 24, né? Então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, mestre, estamos a ponto de morrer. E ele se levantou e repreendeu a tempestade e a violência da água. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Repete comigo: tudo se acalmou e houve perfeita paz. Aquela tempestade, ela foi criada pelo inferno. Glória a Deus. Algo espiritual, algo demoníaco estava tentando impedir, preste atenção nisso, que Jesus e que os discípulos chegassem a esse outro lugar. E você vai ver por quê. Você precisa entender que existem forças, existem espíritos, potestades, principados. Existe uma guerra espiritual também sendo travada quando você diz: eu vou sair daqui e eu vou para cá. Quem está comigo? Quando eu digo isso, não é sobre aquilo que você pensa, não é sobre aquilo que você quer, não é sobre aquilo que você acha, mas é aquilo que diz respeito à vontade de quem? De Deus. Amém, gente? Eles estavam indo sobre a vontade de quem? De Deus. Mas houve uma tempestade. Preste atenção. Eu quero que você pegue isso aqui. Por favor, entenda bem o que o Senhor quer falar com você. Versículo 25. Houve a calmaria, houve perfeita paz. Mas preste atenção nisso, no 25. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: aonde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: quem é este? Que até os ventos e as ondas dá ordens, e eles lhes o quê? Lhe obedecem. Para aqui, por favor. Talvez você fale assim: nossa, Pedro foi muito bacana, os discípulos foram uma bênção ali, chegaram até o Senhor e falaram para ele, chamaram ele para que: Senhor, nós precisamos de oração, Senhor, ora pela gente. Só que esse momento não era o momento que o Senhor esperava que os discípulos pedissem oração. Esse era o momento que os discípulos precisavam usar a sua fé. Quem está comigo aqui? É importante nós entendermos isso, porque existem coisas que não é para nós orarmos, é para nós declararmos. Quem está comigo, pelo amor de Deus? Quem está comigo? Está dando para entender sim ou não? Só que eu preciso discernir tempestades que muitas vezes estão surgindo na minha vida, impedindo para que eu faça a vontade de quem? De Deus. Ou tempestades que foram criadas por Deus, porque eu estou fugindo da vontade de Deus. Quem está aqui? Você está aí, gente? Pelo amor de Deus. Então Deus cria uma situação, Deus cria um segundo plano, vamos dizer assim, para eu voltar para o plano original. Glória a Deus, Ele cria por meio de uma tempestade. Só que essa aqui, meu irmão, é clara, que muitas das vezes nós também vamos enfrentar quando estivermos caminhando na direção que o Senhor nos mandou caminhar. Glória a Deus, mas não tem problema. Ô bispo, tem problema essas lutas, essas dificuldades? Às vezes eu sinto que há tempestades que surgem, sim, mas você precisa entender, e é isso que o Senhor te trouxe aqui para você compreender, que existem situações que não é para você orar, é para você declarar, porque a autoridade foi dada a você. Glória a Deus. Por isso que você observa aqui uma falta, por mais que eles estavam perto de Jesus, eles ainda não tinham uma intimidade com Jesus, ao ponto deles falarem: quem é este? Quem é este que acalma as tempestades? Quem está comigo aqui? Está dando para entender sim ou não? Eles não conheciam a Jesus a fundo. Eles conheciam Jesus até nesse ponto, superficialmente. Quando você entende a sua identidade, quando você entende o que o Senhor quer de você, quando você entende a autoridade que foi dada a você, não é tempo, muitas das vezes, em situações que enfrentamos, de dobrar os nossos joelhos e chorarmos. E falarmos: Senhor,
O barco está afundando, Senhor. O Senhor não vai fazer nada, não. Não, queridos. É momento de nós nos levantarmos, estendermos as mãos e falar: mar, silencia-te, acalma-te, cala-te, em nome do Senhor Jesus. Quem está comigo, gente? Você está entendendo, sim ou não? Porque às vezes nós entramos em uma situação onde nós não iremos ver o poder. O evangelho não é só informações, mas ele precisa ser poder de quem? De Deus. E esse poder vem por meio dos milagres, esse poder vem por meio das curas, esse poder vem por meio do meu declarar, por meio das manifestações que vem por meio daquilo que o Senhor me chamou para viver. E o Senhor me chamou para viver, não uma vida natural, mas uma vida sobrenatural. Diga glória a Deus. Vamos continuar. Lá embaixo, no versículo 26, o tema já fala aí, o texto, né? A libertação de um endemoniado. Vamos continuar aí. Zarparam então para a região dos Gerazenos, que se localiza do outro lado do lago, na fronteira da Galileia. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de quê? De um demônio, que fazia muito tempo não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Olha que coisa, imagina esse cara, meu. A visão do inferno, né, meu? Imagina um cara sem roupa, viver no meio do sepulcro. Olha só, olha o que ele vai dizer aí, ó. Versículo... cadê? Ao contemplar Jesus, veja que esse cara estava totalmente possesso, endemoniado. A figura que ele trazia não era uma figura humana, era uma figura, meu irmão, diabólica. Todo mundo tinha medo desse cara. Ou seja, o rosto dele, os olhos dele, as mãos dele, as unhas, tudo era uma manifestação totalmente demoníaca. E quando ele olha para Jesus, olha só, ao contemplar Jesus, berrou e prostrou-se aos seus pés. Sabe o que eu aprendo aqui? Que até o demônio adora o Senhor. E às vezes tem gente na igreja que não sabe adorar. Às vezes o diabo sabe adorar o Senhor mais do que o irmão que está na igreja. Porque quando ele olha para Jesus, o que a Bíblia fala aí? Ao contemplar Jesus, ele cai de joelhos. E ele adora. Quem está comigo aqui, pessoal? Tá dando para entender? Eu aprendo até com o diabo aqui, meu irmão. É incrível isso, né? Olha que loucura. Porque às vezes a gente vem para a igreja, a gente não dobra nem os nossos joelhos. Eu não falo dobrar apenas os joelhos, mas dobrar aqui dentro, se curvar. Você sabe se submeter, você se sujeitar, você reconhecer quem está nesse lugar. Porque esse culto não é para o bispo, esse culto não é para mim, é para o Senhor. E tem pessoas que não dão valor a uma reunião como essa, de busca do Espírito Santo. Há pessoas que elas não dão valor e não reconhecem ao Senhor como soberano. E o diabo aqui reconheceu. Vamos entender isso, vamos continuar, vamos lá. Que desejas comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro a ti, não me castigues. Porquanto Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e vigiado por guardas. Olha isso. Arrebentava as cadeias e os grilhões, e era impelido pelo demônio para lugares desolados. Jesus lhe inquiriu: qual é o teu nome? Ao que ele replicou: Legião, pois eram muitos os demônios que tinham invadido aquele homem. Eu não vou demorar aqui, mas nós sabemos da história. Aquele demônio pede para que fosse para os porcos, e ali aquela manada de porcos, ela precipita despenhadeiro abaixo, todas morrem. Mas veja só, o que nós aprendemos nessa passagem, e nós vamos aprender agora, é que lá no 35, para adiantar, vai dizer aí, ó, um homem gerazeno se torna discípulo. Diga glória a Deus. Você não entendeu não? Olha o que diz aqui o título. Um homem gerazeno. Onde que Jesus estava? Na terra do Gerazeno. Um homem, gente, ele foi para uma cidade. E uma pessoa, se tornou discípulo. Toda aquela tempestade que estava acontecendo era por causa de um homem
e por causa de uma cidade toda que seria ganha através do testemunho daquele homem. Isso é muito forte, queridos. Veja que isso está ligado a você. Você é esse Gerazeno. Eu sou esse Gerazeno. Que um dia Jesus veio ao meu encontro. Que um dia Jesus me encontrou. Talvez cheio de demônios. Talvez não tão grotesco como esse cara estava. Mas internamente depressivo. Drogas. Prostituição. Talvez vícios. Talvez pensamentos de morte, tentativas de suicídio. Quem está comigo aqui? Aquele que ninguém acreditava, aquele que todos olhavam e falavam, quem é esse? Esse aí não tem jeito, esse aí não tem mais solução. Era o que esse cara estava vivendo. Era o que as pessoas olhavam e falavam, esse aí não tem mais jeito. As pessoas tinham medo. E olha no que ele se tornou. Um discípulo do Senhor Jesus. Vamos ler, 35. E ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído, assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo. E todos ficaram o quê? Apavorados. As pessoas que haviam testemunhado todos os fatos contaram também como foi liberto aquele homem dos muitos demônios que o havia tomado. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus para que se retirasse de suas terras, pois estavam o quê? Aterrorizados. Então presta atenção, Jesus chega naquela cidade para libertar aquele cara. As pessoas falam assim para Jesus, vai embora daqui. Nós não queremos você aqui. Olha que coisa. Primeiro que uma manada de porcos, imagina, foi toda precipitada abaixo. Talvez o ganho daquela cidade eram aqueles porcos. Mas olha que coisa, as pessoas expulsam Jesus dali. Mas olha o que acontece no 38, aqui está o segredo. Olha lá. Contudo, o homem de quem havia sido expulso os demônios, que se tornou discípulo, implorava-lhe que o deixasse ir com ele. Meu Deus do céu, gente. Você sabe que aquele cara implorando, falando, Jesus, deixa eu ir com o Senhor. Jesus, me leva. Jesus estava indo embora já, meu irmão, entrando no barco de novo. E aquele cara estava dizendo, Senhor, me manda, não me deixa aqui não. Eu quero te seguir, eu quero ir contigo, eu quero ser um discípulo teu. Eu quero aprender mais contigo, o Senhor me libertou. Eu sou grato pelo que o Senhor fez. Amém, gente? Mas olha a resposta de Jesus. Mas Jesus despediu-se, recomendando-lhe, volta para a tua casa e compartilha tudo quanto Deus fez por ti. E assim o homem partiu e anunciou na cidade inteira todas as obras que Jesus havia realizado em sua vida. Glorifica bem forte o nome de Jesus, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. E é essa realidade que nós precisamos trazer para nós. Porque muitas das vezes nós não estamos saindo pela cidade para gritar, Jesus me salvou, Jesus me curou, Jesus me libertou. O Senhor te chamou para você ficar na cidade. O Senhor te chamou para você ficar aqui em Guarulhos. Porque tem um propósito grandioso. Porque você fala para o irmão que está do teu lado, você é um discípulo do Senhor, querido. Fala aí, você é um discípulo do Senhor. O teu chamado é para que você anuncie o Senhor por meio da sua vida. A sua vida será o testemunho vivo de que o Senhor vive e de que o Senhor reina. Fala para o irmão, você vai viver milagres ainda extraordinários. Ih, mas desse jeito aí, meu irmão, Deus me livre. Fala para ele, você vai viver milagres extraordinários. Fala aí, mas fala com fé, meu irmão, profetiza. Profetiza na vida do teu irmão. Porque nós não estamos aqui falando de um Deus que não faz, mas de um Deus que no passado fez e que no presente continua fazendo. E que no futuro, meu irmão, já está tudo preparado para a glória do Senhor. Glória a Deus. Quem crê nisso? Por isso nós precisamos distinguir sobre as tempestades
que muitas das vezes estão vindo sobre nós. Glória a Deus. Nem todas as tempestades, Deus está nelas. E nós precisamos entender que há tempestades, eu quero focar nessa, não daquela de Jonas, porque ele estava fugindo da presença, fugindo de manifestar a vontade de quem? De Deus. Aqui, da mesma forma, havia algo que estava impedindo a vontade de Deus, de impedir aquele barco, Jesus e os discípulos, de chegar naquela terra. Veja que de um ponto para outro ponto, houve uma luta, houve uma batalha. Quem está de jejum aqui? Eu estou de jejum, queridos. E eu já percebo que o Senhor já está nos dando armas, o Senhor já está trocando a nossa patente, diga glória a Deus, para que nós venhamos para níveis maiores. E a gente precisa entender que essa pressão vai vir. E há irmãos talvez que nem vieram aqui hoje porque estão sofrendo pressões. Só que não perceberam que essas pressões são espirituais. Que muitas das vezes, situações que nós estamos vivendo, estamos até correndo risco. Tem gente que fala assim, meu Deus, depois que eu abri esse jejum, depois que eu comecei, bispo, a orar pela madrugada, depois que eu comecei a me posicionar, bispo do céu está se levantando. E louvado Deus que está se levantando, queridos. Porque de um ponto para outro ponto, quando o barco parar e você descer, você vai viver milagres extraordinários. Você vai viver milagres que você nunca viveu. Glória a Deus. Você vai ver doentes sendo curados através da tua vida. Você vai ver demônios sendo expulsos através da sua vida. Você vai ver a glória de Deus se manifestando através da tua vida naquele lugar que o Senhor está levando você. Naquele ambiente que o Senhor está conduzindo você. Então se permita. Se permita. Para que você possa, como esse homem se tornou um discípulo do Senhor, você entenda o que o Senhor já fez por você lá atrás. E aquilo que Ele espera de você hoje. Veja que aquele homem queria seguir Jesus. E o Senhor falou, não, é melhor que você fica. E aquele cara sozinho, meu irmão. Sozinho, entre aspas, né? Porque ele já não estava mais só. O Senhor estava com ele ali. Em espírito e em verdade. Conduziu ele a ganhar, a alcançar uma cidade inteira por meio do Evangelho. Ô bispo, mas por meio do Evangelho? Mas ele nem sabia pregar a palavra. Mas o testemunho dele já pregava por si só. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E Jesus é a vida. Fique de pé e glorifique esse Deus bem forte. Glória a Deus, igreja. Bem forte, mas é bem forte para Ele. Glória a Deus. Glória a Deus.